Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início a mais um vídeo aqui para o nosso canal, um vídeo dedicado ao estudo do direito processual penal para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Concurso esse do qual a prova será em dezembro de 2025. No vídeo de hoje nós vamos estudar do artigo 261 ao artigo 267 e também nós vamos estudar o artigo 274. Esse é o nosso conteúdo programático. Lembrando a vocês que nós já gravamos um vídeo do artigo 251 ao artigo 258 e hoje nós vamos gravar o segundo vídeo, dessa vez abordando do artigo 261 ao artigo 267 e também o artigo 274. E em seguida, após nós vamos dar seguimento às nossas gravações, gravando aos demais vídeos acerca dos artigos que estão descritos aqui na tela. Esse vídeo, pessoal, vai abordar a temática acerca do acusado e do defensor público no processo penal. O artigo 261 vai nos informar que nenhum acusado, quem quer que seja, ainda que ele esteja ausente ou foragido, ele vai ser processado ou julgado sem um defensor. Ou seja, mesmo que o acusado esteja ausente ou foragido, ele não vai ser processado e nem vai ser julgado sem que tenha um defensor. O parágrafo único do artigo 261 vai trazer a seguinte disposição: a defesa técnica, que é aquela feita pelo advogado, seja ele constituído ou um defensor dativo, quando ela for realizada por um defensor público ou por um defensor dativo, e aqui, caso vocês não saibam a diferença, o defensor público é aquele que exerce a função de defensor público, por exemplo, na Defensoria Pública dos Estados, Defensoria Pública na União. O defensor dativo é aquele do qual o acusado ele não tem condições de efetuar o pagamento e o juiz ele vai nomear um defensor dativo para que esse defensor defenda o acusado. Sempre irá ser exercido através de uma manifestação fundamentada. Repetindo, sempre será exercido através de uma decisão fundamentada. Aliás, de uma manifestação fundamentada. E aqui eu trago a seguinte observação: ampla defesa, pessoal, é um gênero do qual são espécies a defesa técnica e a autodefesa. A defesa técnica é aquela que é exercida por um profissional de advocacia, que no caso é um defensor público ou um advogado constituído, um advogado particular ou um advogado dativo, que é aquele que é nomeado pelo juiz para exercer a defesa do acusado. Já a autodefesa, como o próprio nome fala, é aquela que é exercida pelo próprio acusado. Como assim? O próprio acusado vai fazer a sua autodefesa? Sim. Vocês vão ver mais à frente que o próprio acusado ele pode auto se defender. Mas nós temos a seguinte diferença: a defesa técnica ela é irrenunciável. A defesa técnica ela é irrenunciável. Já a autodefesa ela é renunciável. A própria pessoa pode não exercer a sua autodefesa, mas a defesa técnica ela é obrigatória ser feita. No caso aí, repetindo, vai ser feito por um defensor público, um advogado particular constituído ou um defensor ativo. A autodefesa ela vai se desdobrar-se em praticamente três medidas: o direito de audiência, que é aquele direito que o acusado em um processo penal ele tem
ele tem um direito de ter uma audiência para falar sua versão acerca dos fatos, caso ele tenha interesse. E o direito de presença, que é aquele direito que ele tem de estar presente nos atos que serão realizados. Os atos que podem ser realizados durante o curso do processo penal. Por exemplo, ele pode ter o direito de estar presente numa, numa numa careação, por exemplo, ou então qualquer prova que seja realizada, ele tem o direito de estar presente para acompanhar aquele ato processual. E a capacidade postulatória, que é um outro desdobramento da autodefesa. Dando seguimento aos artigos de letra de lei, nós vamos perceber o artigo 262. O acusado menor vai ser dado a ele um curador. O artigo 263 vai nos trazer a seguinte disposição: se o acusado não tiver um defensor, o juiz vai nomear um defensor, ser-lhe-á nomeado um defensor pelo juiz, com a seguinte observação: ressalvado o direito de, a todo tempo, o acusado nomear outro de sua confiança, ou então a si mesmo defender-se, caso ele tenha habilitação para fazer a sua autodefesa. Então, vamos dizer que um advogado seja acusado de determinado crime. Ele pode muito bem nomear um advogado particular, ou ele mesmo pode se defender, já que ele tem habilitação, ele tem uma habilitação técnica para se defender, ele pode muito bem ele mesmo se defender, já que, repito, ele é advogado, tem conhecimento técnico jurídico, ele pode fazer a sua autodefesa. Mas, pessoal, eu quero só lembrar vocês a importância de você se ater aos detalhes da letra de lei. Vocês vão ver mais à frente uma questão que praticamente ela foi, todos os itens dela, você saberia responder apenas tendo conhecimento do artigo 263, que eu vou repetir para vocês. Se o acusado não tiver defensor, vai ser nomeado um defensor pelo juiz, fazendo a ressalva do direito que o advogado, que o acusado tem, de a todo tempo, em qualquer fase do processo, ele nomear um outro defensor de sua confiança, ou então ele defender-se, caso ele tenha habilitação para isso. O parágrafo único do artigo 263. O acusado que não for pobre, veja só, o que não for pobre, ele vai ser obrigado a pagar os honorários do defensor dativo. Quem é o defensor dativo? É aquele que o juiz vai nomear para defender o acusado, arbitrado pelo magistrado, pelo juiz. Repetindo. E por que eu sempre repito? A repetição, ela leva à perfeição. Eu, quando estudava para concurso público, lia um artigo desse até passar para o outro pelo menos 3 vezes. E isso eu estou falando na primeira leitura. Quando eu li o artigo 263, eu lia: se o acusado não tiver, vai ser nomeado um defensor pelo juiz, ressalvado o direito dele de a todo tempo ele nomear um outro defensor de sua confiança, ou então a si mesmo ele defender caso ele tenha habilitação. Aí eu lia novamente, passar para o parágrafo único. O acusado que não for pobre, aí é o que eu repito, a observação, o que não for pobre. Se ele for pobre, ele não tem condições de pagar os honorários, de pagar os honorários que for arbitrado pelo juiz. Mas o que não for pobre, ele é obrigado, é uma obrigação que ele tem de pagar os honorários do defensor que for nomeado pelo magistrado. Artigo 264. Salvo, então há uma exceção, um motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa,
de 100 a 500 mil réis. Isso aqui é porque, obviamente, é um artigo bastante antigo, por isso que está 500 mil réis a prestar o seu patrocínio aos acusados quando nomeado pelo juiz. Ou seja, quando determinado advogado ele é nomeado pelo juiz para fazer a defesa de um acusado, ele é obrigado a prestar essa assistência jurídica. E se ele não fizer, ele vai ser apenado com multa. E aqui vocês não precisam decorar 100 a 500 mil réis. Isso aqui não vai cair no concurso, não. O máximo que vai cair no concurso é dizer que ele é apenado com a pena de multa caso ele se recuse a prestar assistência aos acusados. Artigo 265. O defensor ele não pode abandonar o processo sem um justo motivo. Daí a importância de saber interpretar contrário senso os artigos da letra de lei. Ou seja, se há um justo motivo, o defensor público ele pode sim abandonar o processo. Mas, dando continuidade ao artigo, para não confundir talvez a cabeça de vocês, o defensor ele não pode abandonar o processo sem um motivo justo. Esse motivo justo ele tem que ser previamente comunicado ao juiz. Ou seja, ele não pode simplesmente abandonar o processo na hora que ele bem quiser, não. Ele tem que previamente ao abandono do processo comunicar ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correcional competente, muito possivelmente perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu, quando estudava para concurso público, gostava muito de fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui para vocês. Saber interpretar o que o artigo está falando. Então, o artigo 265. O defensor ele não pode abandonar o processo sem um motivo justo. Esse motivo justo ele tem que ser previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por uma infração disciplinar perante o órgão correcional competente. Parágrafo 1º do artigo 265. A audiência ela pode ser adiada se por um motivo justificado o defensor não puder comparecer. Isso ocorre muito na prática forense. O advogado, por exemplo, adoece no dia da audiência, um dia antes. Isso, obviamente, é um motivo justificado. Então, como o acusado ele tem que ser defendido por um defensor constituído, um defensor que tem um conhecimento técnico jurídico, aquela audiência ela não pode ocorrer sem a presença do defensor, porque é direito do acusado ele ter o direito de ser assistido por uma defesa técnica. Então a audiência ela pode ser adiada se por um motivo justificado o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor, é a obrigação do defensor, provar o seu impedimento. Até que momento? Até a abertura da audiência. Então, a importância, mais uma vez repito, de você ler a fundo a letra de lei. E por isso que eu estou gravando esses vídeos, porque vocês estão percebendo, eu estou abordando artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, a linha por a linha, sem deixar absolutamente nada passar em branco. Tudo que está aqui na tela de vocês está no Código de Processo Penal. Esse vídeo está sendo gravado hoje, 30 de nove de 2025. A legislação não mudou. Eu extraí esse conteúdo exatamente do site do Planalto, que é um conteúdo extremamente atualizado. Vou repetir o que eu falei no vídeo, no vídeo de introdução, foi no vídeo 01, a importância de vocês acompanhar esse conteúdo com a legislação impressa e vocês fazerem as anotações de vocês. Não deixem para
ter um estudo tão somente passivo, aquele estudo do qual você só absorve e você não tem nenhum ato ativo. Vocês verem que eu estou grifando aqui os termos dos quais eu entendo que seja mais importante, e são importantes sim para a prova, e é o que vocês devem fazer também na marcação de vocês. Então, para não quebrar o raciocínio, parágrafo 2º, incumbe ao defensor provar o impedimento de comparecer à audiência até a abertura da audiência. E se ele não fizer, o juiz não vai determinar o adiamento de ato algum do processo. O que o juiz vai fazer? Ele vai nomear um defensor substituto. Ainda que esse defensor substituto ele atue de forma provisória ou somente para o efeito daquele ato. Isso já ocorreu. A pessoa compareceu a determinado ato, o defensor não avisou algum motivo de impedimento justo, e o juiz, para não adiar aquele ato processual, para não postergar mais ainda a conclusão do processo, ele nomeou um defensor substituto. Esse defensor substituto ele pode ser nomeado até mesmo provisoriamente, ou então só mesmo para o efeito daquele ato. Vamos dizer que aquele ato processual seja para ouvir uma testemunha, como o acusado ele tem o direito de comparecimento, e vamos dizer que ele compareceu àquele ato da audiência, mas não compareceu acompanhado de advogado. Se o advogado dele ele não provou impedimento até a abertura da audiência, o juiz ele não vai determinar o adiamento do ato. Ele vai nomear um defensor substituto, ainda que provisoriamente só mesmo para aquele efeito de ato. Eu falo isso porque existe uma grande possibilidade de ser abordada uma questão no seguinte sentido: no sentido de que o réu, o acusado, ele compareceu a determinado ato processual desacompanhado do seu defensor, que não comunicou ao juiz. Nesse caso, pelo fato de o advogado não ter comparecido, o juiz deverá adiar o ato. Não, não deverá não. Se o defensor ele não provou aquele impedimento até a abertura daquela audiência, o juiz não vai determinar o adiamento do ato do processo. Ele vai nomear um substituto, mesmo que esse substituto atue de forma provisória somente para o efeito daquele ato. Parágrafo 3º. Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado ele vai ser intimado para constituir um novo defensor, se assim o quiser. Ele pode muito bem não ter condições financeiras, por exemplo. E na hipótese de não ser localizado, vai ser nomeado um defensor público ou um advogado dativo para a sua defesa. Então, isso ocorre muito quando, por exemplo, o advogado inicialmente constituído, ele deixa de atuar no processo, constituindo, portanto, um abandono do processo. Então, o juiz ele vai intimar o acusado para construir um novo defensor, se assim ele quiser, porque ele pode muito bem não querer construir um novo defensor, ou mesmo não ter condições de pagar um novo defensor. Então, na hipótese de o acusado ele não ser localizado, deverá, ou seja, é uma obrigação, deverá ser nomeado um defensor público ou mesmo advogado dativo, defensor público, aquele que é exercido pela Defensoria Pública, advogado dativo, aquele advogado particular que é nomeado e pago inicialmente pelo Poder Judiciário quando o acusado não for pobre. Porque se ele for pobre, ele é obrigado a pagar os honorários. Dando seguimento, artigo 266. A constituição do defensor independerá de instrumento de mandato se
o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Então, não há obrigação, o instrumento de mandado normalmente é a procuração, e não haverá essa obrigatória da procuração quando o acusado ele indica o defensor no ato do interrogatório. Isso ocorre muito em delegacia. O acusado ele comparece à delegacia às vezes preso em flagrante e ele obviamente não vai ter ali tempo hábil para constituir uma procuração para determinado advogado, mas se no ato do interrogatório, ele indica determinado defensor, isso independe do instrumento de mandado, que normalmente é a procuração. Certamente vai cair questões, não necessariamente no concurso de vocês, mas certamente já caiu ou vai cair questões nesse sentido, dizendo que há uma obrigatoriedade de instrumento de mandado para que o acusado ele seja defendido por um defensor. Não. Quando é no ato de interrogatório, não há essa obrigatoriedade. E o artigo 267, nos termos do artigo 252, que a gente vai ver que são os casos de impedimento do juiz, nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Então, a gente viu no artigo 252 as situações de impedimento do juiz. E um deles é quando o defensor é parente do juiz. É por isso que é nos termos do artigo 252 que são as causas de impedimento. E, pessoal, eu trouxe aqui para vocês algumas súmulas acerca do acusado e defensor no processo penal, que é exatamente o assunto do qual nós estamos estudando nesse momento. Nós temos a súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça, que nos traz a seguinte redação: no processo penal, a falta de defesa constitui a nulidade absoluta. A falta de defesa constitui a nulidade absoluta, mas somente, aliás, todavia, a sua deficiência só vai anular o ato se houver uma prova de prejuízo ao réu. Se não houver prova de que houve um prejuízo para o réu, não se trata de uma nulidade absoluta. Então aqui nós temos duas redações ligeiramente diferentes. No processo penal, a falta da defesa constitui a nulidade absoluta, porém, a sua deficiência ela só vai anular se houver prova de prejuízo para o réu. Então, a interpretação, ao contrário do senso que nós falamos, é que se não houver prova de prejuízo para o réu, não se trata de uma nulidade absoluta. Súmula 707 do STF. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto de rejeição da denúncia, não a suprimido a nomeação de um defensor dativo. Repetindo, para ficar massificado e para vocês entenderem. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado, ou seja, a pessoa já foi denunciado para oferecer contra-razões ao recurso. Vamos dizer, por exemplo, que determinado réu, determinado denunciado, ele foi absolvido. O Ministério Público, ele vai entrar com recurso. Se esse denunciado não for intimado,
para apresentar contra as razões, porque no processo penal funciona da seguinte forma. Isso aqui é um tema acerca de recursos, mas a gente vai ver no momento oportuno. Toda vez que há um recurso, a outra parte ela é intimada para apresentar contra as razões, ou seja, para impugnar as razões daquele recurso. Nesse exemplo que eu falei, o Ministério Público ele apresentou um recurso e o denunciado ele tem o direito de ser intimado para apresentar contra as razões. Se ele não for intimado para apresentar contra as razões, isso se trata de uma nulidade. E isso nós estamos falando da situação da rejeição da denúncia. Como é que funciona o processo penal? Na primeira fase, há um inquérito policial. Quando houver razões suficientes de autoria e materialidade, o delegado de polícia, a autoridade policial, ele vai apresentar o seu relatório e ele vai fazer o indiciamento. Ok, inquérito concluído é apresentado ao Ministério Público. O Ministério Público ele pode solicitar novas diligências ao delegado de polícia, ele pode sugerir o arquivamento, porque ele pode discordar da fundamentação do delegado de polícia, ou ele pode oferecer denúncia. Quando ele oferece denúncia, trazendo para essa nossa súmula específica, quando ele oferece denúncia e quando há uma rejeição da denúncia, nasce para o Ministério Público a possibilidade dele entrar com recurso. Ele vai entrar com recurso e, como falei anteriormente, é direito do denunciado ele apresentar contra as razões a esse recurso. Só que se ele não for intimado, isso se trata de uma nulidade. Essa nulidade ela não vai ser suprimida, mesmo que tenha a nomeação de um defensor dativo. Essa é a absoluta interpretação da súmula 707. Eu não gosto muito de trazer súmulas, alguns julgados para o nosso estudo, porque eu tenho um certo receio de que confunda um pouco a mente de vocês. Porque, como sempre falei, o foco é letra de lei. Interpretação de letra de lei, abordar como a questão ela pode cair de uma letra de lei. Mas eu acho importante nós pecarmos pelo excesso. Vai que a banca cobre algum assunto de súmula. Vocês já estão estudando aqui comigo. A súmula 708 do STF ela vai nos trazer a seguinte redação: é nulo o julgamento de uma apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu ele não for previamente intimado para constituir um outro defensor. É nulo o julgamento de uma apelação. Apelação, pessoal, mais à frente a gente vai ver, é uma espécie de recurso. Normalmente essa apelação é um recurso que ela é interposto quando é concluída uma sentença. E vai ser nulo o julgamento dessa apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, ou seja, teve uma apelação, o único defensor, ele renunciou e o réu ele não foi previamente intimado para constituir um outro. Então esse julgamento é nulo, porque se o único defensor daquele acusado ele renunciou, o réu ele tem o direito de ser previamente intimado para constituir um outro defensor. Se ele não for previamente intimado para constituir um outro defensor, esse julgamento vai ser nulo. Essas são as interpretações dessas súmulas. Acredito que abordei de forma integral todas as possibilidades de abordagem acerca das súmulas.
E, pessoal, o nosso último artigo, 274 do nosso estudo. Um artigo que ficou de certa forma isolada, mas que nós vamos abordar, obviamente, nesse vídeo. As prescrições sobre suspeição dos juízes vai se estender aos serventuários e os funcionários da justiça no que lhe for aplicável. Repetindo, as prescrições, as disposições, a redação sob suspeição dos magistrados, elas vão se estender tanto aos serventuários, como também aos funcionários da justiça, no que lhe for aplicável. E quais prescrições são essas? Para rememorar o que nós assistimos na aula 01, eu trouxe aqui para vocês. Vou ler de forma um pouco mais rápida, porque nós já abordamos na primeira aula. O juiz ele vai se dar por suspeito e, se ele não o fizer, ele poderá ser recusado por qualquer das partes quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, se ele, ou seja, o juiz, o seu cônjuge, o ascendente, que são aqueles parentes que vêm depois de você, falei isso no primeiro vídeo, ou os descendentes, que são aqueles parentes que vêm antes de você, estiver respondendo a um processo por fato análogo. O que é um fato análogo? É um fato semelhante ao que o juiz está julgando. Sobre essa parte aqui é importante, porque o caráter criminoso tem que ter uma controvérsia. Então, se ele, ou seja, o juiz, o cônjuge do juiz, o ascendente, aqueles parentes que vêm depois dele, filhos, netos, bisnetos, etc., ou os descendentes, perdão, ascendente, aqueles que vêm antes de você, pai, avó, bisavós, etc., ou os descendentes, filhos, netos, bisnetos, estiver também respondendo a um processo por um fato análogo, que é um fato semelhante, sobre cujo caráter criminoso haja alguma controvérsia. Se ele, o magistrado, o cônjuge dele, ou então um parente, seja esse parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, sustentar uma demanda ou responder a processo que tem de ser julgado por qualquer das partes, mais um caso de suspeição. Se o magistrado tiver aconselhado qualquer das partes, se o magistrado for credor, ele tem algum crédito com algum acusado, ou devedor, ele deve a algum acusado, tutor ou curador de qualquer das partes. Ou então, quando o magistrado ele for sócio, seja um sócio acionista ou administrador de uma sociedade que tenha interesse no processo. Se a sociedade não tiver interesse no processo, não há por que haver uma suspeição por parte do juiz. Então, pessoal, todas essas prescrições do artigo 254, ela vai se estender aos serventuários e aos funcionários da justiça no que lhe for aplicável. Resoluções de questões. A parte que particularmente eu gosto muito. Respondi muitas questões quando fiz os meus 7 concursos, fiz 7 concursos. Aliás, perdão, 11 concursos, dos meus 11 concursos fui aprovado em 7 e reprovado em 4. Nesses 4 dos quais fui reprovado, eu era bastante iniciante, não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas os 7 outros concursos, inclusive o meu concurso, primeiro concurso, Polícia Militar do Estado do Ceará, foi meu primeiro concurso, em 2008 fiz, fui aprovado. Também fui aprovado para inspetor da Polícia Civil, também do Estado do Ceará. E dentre outras aprovações dos quais não cabe para esse vídeo comentar no momento. Mas, enfim, fiz 11 concursos, fui aprovado em 7, reprovado em 4. Estudei muito,
letra de lei, resolvi muitas questões, mas muitas questões mesmo. Quer ser aprovado em concurso? Tenha a letra de lei em sua mente. Eu te garanto que, no mínimo, 60% de uma prova ela é extraída da letra de lei. No mínimo, no mínimo. Tem provas aí que é 100%, tem prova que é 90%. A doutrina cai muito pouco. Jurisprudência hoje em dia tem caído muito, mas o que cai muito são, de fato, de fato a letra de lei. Então, resolução de questões. Vamos lá. Essa prova, essa questão, ela caiu no concurso de técnico judiciário, escrevente técnico judiciário, Tribunal de Justiça de 2023, ou seja, o concurso de 2023. No vídeo 01 eu fiz o seguinte comentário: dificilmente a banca ela vai trazer Ctrl+C, Ctrl+V da letra de lei. Ela vai trazer toda uma historinha para você saber extrair a resposta correta da letra de lei. É esse caso aqui, ó, o Tício. O Tício, ele é réu. Aliás, o Tício ele é estudante de direito. Eu adoro fazer essa questão. Eu marco absolutamente tudo. O Tício, ele é estudante de direito. E ele é réu em uma ação penal. Eu gosto muito de fazer esse tipo de questão. E ele foi assistido por um defensor público. Vocês percebem que eu não estou lendo a questão exatamente como está aqui. Eu estou lendo já fazendo a minha interpretação. Ao longo de toda a instrução da ação penal, ele foi assistido por um defensor público. Vendo como é a interpretação, e ele foi absolvido pelo juízo de primeiro grau. Então, o que aconteceu? O Ministério Público ele recorreu. O Ministério Público recorreu dessa absolvição. Quando o Ministério Público recorreu da absolvição, o Tício ele já era advogado. Lembra que na ação penal ele era apenas um estudante de direito? Quando o Ministério Público recorreu, o Tício ele já era advogado e ele já estava devidamente habilitado junto ao órgão de classe, ou seja, ele era habilitado perante a OAB. Tendo o próprio Tício, ele apresentou as contras-razões ao recurso do Ministério Público para que fosse mantido a sentença absolutória. Diante dessa situação hipotética e nos termos do artigo 261 a 267, artigo que nós acabamos de estudar, do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Vou fazer um resumo desse enunciado. O Tício, quando ele era estudante de direito, ele foi réu em ação penal. Durante toda a instrução dessa ação penal, o Tício ele foi defendido por um defensor público. E ele foi absolvido pelo juiz de primeiro grau. Quando ele foi absolvido pelo juiz de primeiro grau, o Ministério Público ele recorreu. Só que quando o Ministério Público recorreu, o Tício ele já era advogado. E era um advogado devidamente habilitado junto ao órgão de classe, ou seja, junto à OAB. E ele próprio, como advogado, ele apresentou as contras-razões ao recurso interposto pelo Ministério Público, no sentido de manter a sentença absolutória. Diante dessa situação hipotética, e nos termos do artigo 261 a 267 do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A.
Essa é a questão que eu falei que vocês conseguiram responder toda ela com base no artigo 263 do Código de Processo Penal. Ainda que o tício tenha sido assistido pelo defensor público, ainda que não há qualquer proibição legal, não há qualquer vedação. Pessoal, toda vez que vocês ouvirem essa palavra vedação, vocês troquem ela por proibição. Vedação é proibição. Não há qualquer vedação legal para que ocorra a substituição pelo defensor particular, sendo ainda permitido que ele mesmo exerça a própria defesa, já que ele é habilitado. Essa é a nossa alternativa correta. Veja só, artigo 263 do Código de Processo Penal que nós já lemos, estudamos anteriormente. O 263 do Código de Processo Penal ele vai nos trazer a seguinte redação: se o acusado não tiver, ou seja, não tiver um defensor, vai ser nomeado um defensor pelo juiz. Segunda parte da redação, ressalvado o direito desse acusado de a qualquer momento nomear um outro de confiança. Vem daqui, ó. Olha o que é que nos traz a redação, ó. Olha o que é que nos traz a redação. Não há vedação legal para que ocorra a substituição por um defensor particular. Não há. É o que fala a redação do artigo 263. Ressalvado o seu direito de a todo tempo ele nomear outro de confiança. Ou então, a si mesmo ele se defender, caso ele seja habilitado. É exatamente o que nos traz a redação. Sendo ainda permitido que ele mesmo exerça a própria defesa, se já for habilitado. Olha o que é que o enunciado foi. Tício ele já era devidamente habilitado perante o órgão de classe, perante a OP. Então, por isso, a alternativa A é a correta. A alternativa B, embora seja permitida ao acusado, ou seja, ao tício, se habilitar a exercer a própria defesa, já que tício, tendo tício sido assistido por um defensor ao longo do processo, é proibido a substituição por defensor particular na fase recursal, não, que é a fase de recurso, né, tá aqui, o Ministério Público recorreu. Então, a questão nos diz o seguinte: ok, tudo bem, embora seja permitido ao acusado, que é o tício, se ele for habilitado a exercer a própria defesa, já que o tício ele for assistido por defensor público ao longo do processo, vedado a substituição por defensor particular na fase recursal, em primeiro lugar, porque não há essa disposição no Código de Processo Penal. E, em segundo lugar, porque a redação do 263, ele é expressa ao dizer que a qualquer tempo, ele pode nomear um outro de confiança ou a si mesmo se defender. Por isso, a alternativa é errada. Só fazendo observação, pessoal. Vou marcar da forma como eu marcava. Nas minhas provas de concurso, quando eu marcava um X, é que eu estava cancelando aquela alternativa como correta. E normalmente, quando eu marcava certo, eu circulava, do jeito que eu circulei a letra A. Vamos lá, alternativa C. Ainda que o tício seja advogado devidamente habilitado por expressa previsão legal, tício ele não pode exercer a própria defesa. Não. Em primeiro lugar, não há essa expressa vedação legal de que tício não pode exercer a própria defesa. Não, é como eu falei. Toda essa questão aqui você respondia pelo 263 do Código de Processo Penal. A segunda parte que ela fala, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear um outro de sua confiança ou a si mesmo defender se caso tenha habilitação. Então não há nenhuma vedação de que o próprio acusado, que é o tício, ele faça sua própria autodefesa, sua própria defesa. Portanto, a alternativa também é errada. Alternativa D.
tendo sido a defesa de Tício exercida por o defensor público ao longo do processo, por expressa disposição legal, é proibida, é vedada a substituição por defensor particular na fase recursal? Não, aqui é praticamente a mesma redação da letra B, que também está errada. A redação, a alternativa, parafraseando, quer dizer o seguinte: já que Tício, a defesa de Tício ela foi exercida pelo defensor público durante todo o processo, há uma disposição legal, ou seja, é expressamente prevista em lei, que é vedada a substituição por defensor particular na fase recursal? Não. Artigo 263, rememorando. Ressalvado o seu direito de a todo tempo, ou seja, a todo tempo, também na fase recursal, ele nomear um outro defensor de sua confiança. Então não há nenhuma proibição. Alternativa D. Aliás, perdão, a alternativa é Tício, ainda que advogado, ele não pode exercer a própria defesa. Já, aqui você já sabe que estão errados. Primeira parte, mas vamos procurar mais erro. Ademais, de toda forma, tendo sido defendido por um defensor público ao longo do processo, é vedada a substituição por defensor público na fase recursal errada. A gente já abordou isso aqui de forma bastante exaustiva, de que não há nenhuma vedação de que haja substituição do defensor na fase recursal. Próxima e última questão. Né? Eu trouxe apenas duas questões, apenas para a gente fazer uma espécie de revisão do que nós já estudamos e para que vocês vejam como a questão é abordada. Obviamente, vocês tentem fazer o máximo de questões que vocês puderem. Aqui é só mesmo para dar um plus no nosso vídeo, para ver como as questões são abordadas, não é o intuito. Até mesmo, embora eu tenha esse desejo de futuramente gravar vídeos só de resolução de questões, eu gosto muito de resolver questões, porque é uma forma de demonstrar como as bancas cobram as questões e é uma forma também de revisar o conteúdo. A minha maior parte de revisão de concurso era através de questões. Para mim, era uma das melhores formas de você revisar o conteúdo. Vamos lá. Concurso 2023, a banca foi a VUNESP, né, feita pelo TJ de São Paulo, o mesmo concurso escrevente. Assinala a alternativa correta em relação às normas do artigo 261 e 267 do CPP que nós acabamos de estudar. É um direito do acusado nomear um defensor particular de sua confiança. Até aqui tudo bem. É direito do acusado nomear um defensor particular de sua confiança, óbvio. Ele não vai ser defendido por um advogado que, digamos assim, imponham a ele. Ele tem o direito, sim, de nomear o defensor particular da confiança dele. Aí vem os erros. Contudo, todavia, porém, poderá o juiz recusar esse defensor particular diante da incapacidade técnica do profissional? O que seria uma incapacidade técnica? É uma incapacidade que o advogado tem de apresentar uma defesa fundamentada. Então, nesse caso, o juiz vai recusar quando houver uma incapacidade técnica por parte profissional? Não. Não existe essa vedação, não existe essa disposição na letra. Pode procurar artigo 261 a 267. Não há essa vedação. Por isso que a alternativa está errada. O item B. Item B, pessoal. Nenhum acusado, nenhum acusado, ainda que esteja ausente ou foragido, será processado ou julgado sem um defensor.
é exatamente a disposição do artigo 261 do CPP. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Muito cuidado com esse artigo 261. Em qual sentido? No sentido da banca querer trazer pegadinhas para vocês. Ela pode muito bem informar o seguinte: o acusado que esteja ausente ou foragido, ele pode ser processado ou julgado sem um defensor, já que está fugindo para evitar o processo. É errado. Por isso que eu sempre falo, você conhecer a letra de lei faz com que você não caia nesse tipo de pegadinha. Então, alternativa correta. Alternativa B. Alternativa C. Dispensa-se curador ao menor desde que esse menor esteja acompanhado por um advogado? Não. O artigo 262, ele é bem expresso. Ao acusado menor dar-se-á curador, ou seja, não importa se ele tem advogado, não importa se ele esteja acompanhado com advogado, é menor, vai ser dado um curador a ele. É a disposição do artigo 262 do Código de Processo Penal. Por isso, a alternativa errada. A ausência do defensor, ainda que esteja justificada, não pode resultar no adiamento da audiência, que seguirá mediante a nomeação de um advogado dativo. Questão errada. O parágrafo 1º do artigo 265 é bem claro. A audiência ela pode ser adiada se por um motivo justificado o defensor não puder comparecer. Mas a questão ela fala: a ausência do defensor, ainda que justificada, não. Se é justificada, pode haver sim o adiamento da audiência. Então, alternativa errada. Novamente, repetindo, se você não lê a letra de lei a fundo, repetindo, marcando, procurando ver pegadinha, eu lembro que na época que eu estudava para concurso, em todo artigo eu procuraria uma pegadinha da questão. Eu pensava, como é que a banca pode abordar uma questão nesse artigo? Aí eu ia fazendo as pegadinhas, eu mesmo fazia as questões, eu mesmo fazia as pegadinhas, para quando aquela pegadinha vinha, eu digo, opa, essa pegadinha aí eu mesmo já fiz, banca, então, meu amigo, eu não caio nessa não. Então é isso que vocês devem fazer. Se você não lê profundamente a letra de lei, você poderia ter dúvida. A ausência do defensor, ainda que justificada, ela não pode resultar no adiamento da audiência. Vai ocorrer mediante a nomeação de um defensor dativo. Errado. Se ela for justificada, ela pode sim resultar no adiamento. É o artigo 265, parágrafo 1º. E a alternativa E, que também está errada, ela vai dizer: ao defensor público ou ao defensor dativo é facultado, ou seja, é uma faculdade que o defensor público ou dativo ele tem de deixar de apresentar uma manifestação fundamentada, tendo em vista que não tem nenhuma relação de confiança com o acusado. Olha só, a questão quer dizer o seguinte: o defensor público ou dativo, o defensor público, que é um defensor público concursado, né, faz parte dos quadros da Defensoria Pública dos Estados, da Defensoria Pública da União, ou dativo, que é aquele advogado que é nomeado pelo juiz. A questão fala que é facultado, é só uma faculdade de apresentar uma manifestação fundamentada, já que ele não tem nenhuma relação de confiança com o acusado. Não, errado, porque o parágrafo único do artigo 261 ele é expresso. A defesa técnica
A defesa técnica, quando realizada por um defensor público ou por um dativo, será sempre exercida através de uma manifestação fundamentada. Daí, alternativa absolutamente errada. Pessoal, com isso nós finalizamos nosso vídeo. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Gravo esse vídeo com o maior carinho do mundo para vocês. Não ganho absolutamente nada com isso. Era um desejo pessoal que eu tinha de dar aula, né? Como falei, fiz já 11 concursos, fui aprovado em 7. Hoje em dia exerço meu cargo público, né? Em tese aqui eu não tô ganhando absolutamente nada. Tô gravando esse vídeo, deixa eu ver, 21h38. Passei o dia hoje trabalhando, cansado. Estou gravando o vídeo aqui para vocês à noite porque a minha ideia inicialmente era gravar todo final de semana, sábado ou domingo, mas eu percebo que vai ficar muito longo. A prova de vocês já estão chegando, a prova de vocês já está chegando em dezembro. Queria Queria e quero, né, gravar outros vídeos acerca de outras temáticas, né? Graças a Deus eu tenho um bom conhecimento no direito público, penal, processual penal, administrativo, constitucional e etc. Mas eu acredito que eu não terei tempo para gravar tantos vídeos assim, né? Isso é um projeto que nasceu no meu coração, então estou gravando esses vídeos aqui para vocês, como disse, sem ganhar nada, mas peço a vocês que para fortalecer o canal, se inscreva no nosso canal. Assim, o último vídeo eu vi tinha 158 visualizações e, e com poucos inscritos, né? Então peço a vocês, pessoal, se inscreva no nosso canal, não custa nada. Você só vai clicar em inscrito e você está inscrito. Você não vai perder nada. Você vai gastar 2 segundos para levar o ponteiro do mouse até o inscrito e se inscrever. Peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo também com seus amigos ou suas amigas, principalmente para quem vai fazer o concurso. O vídeo vai ficar público aqui disponibilizado. Certamente ele vai servir para outros concursos, porque essa legislação dificilmente vai ser alterada. Então vai ficar aqui. Então eu peço o apoio de vocês no sentido de dar o like, compartilhar e principalmente se inscrever no canal, né? E finalizo nosso vídeo por aqui. Um grande abraço a quem está assistindo esse vídeo de noite ou de madrugada. Boa noite, boa madrugada. Deus te abençoe. Estarei aqui torcendo pelo sucesso na prova de vocês, tá bom? Um abração. Até a próxima.